primeira apresentação, enquanto o professor Diogo vem ali, será do doutor Leonardo Plienicumoe Pedro. É docente da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do Namibe e do Instituto Superior de Ciências da Educação de Huila, que vai apresentar o estudo Os Sãs de Angola ontem e hoje, aspectos históricos, socioculturais e económicos. Ora, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta conferência tão interessante. E a sua parte principal do primeiro painel, os Sãs e os seus aspectos históricos, sociais e económicos, e que para o efeito eu passo a convidar o professor Dr. Leonardo Plienicumoe Pedro. Por favor, a quem eu peço uma salva de palmas. Estamos aqui a escassas horas próximas das 12. Vamos ver se conseguiremos fazer essa apresentação até antes da... Deixa eu ter uma telefone. Até antes das 12 horas ou 12h15 no máximo. Não cansaram muito os nossos auditores. Professor, por favor. Estou aí o lugar. Eu faço a apresentação ao professor. O professor Dr. Leonardo Plienicumoe Pedro é docente da Faculdade de Ciências Sociais do Namibe, também é docente colaborador aqui no Instituto Superior de Ciências do Huila, tem a sua colaboração e participação na formação dos mestrandos em História de África, é pesquisador em História, narrações e artigos. O professor brinda-nos nesta mesa de conversa relacionados ao Sãs. E esses trabalhos acabam por ser, então, aqui, dos dois, acabam por ser aqui um resumo que vai ser apresentado dentro daquilo que é os Sãs e os seus aspectos históricos, sociais e económicos. Portanto, numa perspectiva de análise de Angola ontem e hoje, seus aspectos históricos, socioculturais e económicos. Convido desde já, então, o professor doutor para nos fazer a sua apresentação do seu trabalho e depois disto vamos partir por uma conversa descontraída, científica, do interesse que vem em volta às suas pesquisas. Professor? Muito obrigado. Quero saudar, em primeiro lugar, o presidente da Associação Científica de Angola, Dr. Agostinho, e também presidente da Associação dos Sãs de Angola, Dr. Isvaldo, e o público presente, meus melhores votos e cumprimento. A minha apresentação tem como tema os condições do sul de Angola, ontem e hoje. Vamos falar de aspectos históricos, aspectos sociais, culturais e até econômicos. E também vamos analisar, vamos refletir os desafios que os Sãs têm hoje. Falando de aspectos históricos e sociais, vamos começar pela etimologia do nome Sãs, que, como sabemos, deriva de duas palavras que
Uma significa homem, koi, e outra san, significa acumular. Mas, infelizmente, os sans são conhecidos de forma pejorativa, como Camusequel, do esquima, Otetotes, tantos outros nomes que ferem os ouvidos os ouvidos e a identidade ou a moral dos Khoisan. Os Khoisan são conhecidos como os povos mais antigos da África Austral, tá? Os povos mais antigos do mundo. Uma investigadora da Universidade de Pennsylvania, Estados Unidos, a Sarah, fez estudos genéticos das populações em volta do mundo e concluiu que os Sans são os povos mais antigos do planeta por possuírem a maior grau de diversidade do ADN. Os Sans eles têm uma variedade conforme os bantos. Nos bantos temos um grossônimo, não é? Banto, e depois temos os Obawambo, os Anguela, os Kimbundos, Bacongos, etc. Os Sans também eles são divididos desta maneira. Nós temos o Sta ou o Stu, esses não temos em Angola. Temos os San, esses temos em Angola. Em Angola são conhecidos por os Kung ou os Quet. Há pouca diferença, digo assim, para quem não os conhece pode confundir. Os San são um pouquinho mais, tem uma pele mais clara, e os Kung têm uma pele mais clara, e os Quet têm uma pele menos clara. Mas confundem-se às vezes com povos bancos. E também temos os Khoi. Esses não temos em Angola. Aqui temos uma pequena diferença entre os Khoi e os Kung. Estes são Kung. E a última pessoa que ali está, a avó, é Quet. Onde podemos encontrar estes povos? Em quase toda a parte da África Austral. Temos os Quet no Namibe e no Cunene, os San também, os Kung, em toda a parte sul de Angola, Namíbia, Botsuana e até a África do Sul. Na região, no nosso país, fala-se mais de 3 províncias. Cubango, Cunene e Namibe. Como sabemos, como foi dito, os Khoisan são os primeiros habitantes de Angola e da África Austral, mas infelizmente sofreram pressão de outros povos. Estamos a falar primeiramente, ou seja, a primeira pressão foi exercida pelos povos de origem banto no quadro das migrações banto. Como nós sabemos, eles tinham uma estrutura econômica mais desenvolvida, mais evoluída, uma organização política e militar também teoricamente superior, e eles exerceram uma pressão forte aos Kung, obrigando assim os Kung a movimentarem-se para regiões de difícil acesso, pondo em causa o seu modo de vida, a sua sobrevivência, isto é, nas montanhas, desertos, ou mesmo florestas, sem meios de subsistência. A segunda pressão foi exercida pelos europeus, e a última pressão é exercida pelas alterações climáticas. Este conjunto de fatores levam, associado ainda à fome, a doença e a exclusão social, faz com que estes povos estejam em via de extinção. Falando de aspectos relacionados à organização política, os Sans vivem em núcleo, historicamente, não é? Não conheciam uma autoridade real, eles não formavam um Estado como tal, no qual encontramos um rei. Eles apenas
o chefe do acampamento era o príncipe, era a principal autoridade, e a mulher tinha um grande valor. Ela é quem decidia quando é que mudavam, são elas que construíam as casas para as suas famílias, quando casam, elas que constroem as casas e não os homens. Os conscientes têm uma vida, têm uma atividade econômica ainda questionada, não é? Eles viviam principalmente da caça e da recoleção de frutos. Nos dias de hoje, também vamos ver a praticarem o comércio, principalmente com os bancos. Eles oferecem produtos que a natureza pode oferecer, a sua força de trabalho, e em troca recebem alimentos, porque uma vez que a natureza já não oferece frutos como no antigamente, não oferece a caça como no antigamente. Então eles recebem a fuga, recebem o maçango e tantos outros produtos. Também já vamos ver a criarem animais. Quando a cultura Bantu, a cultura Kung é muito rica, no início nós podemos aqui fazer referência a dois momentos. Um rapaz, ele, quando atinge uma determinada altura, deve ser feitas cisões nos olhos, e nessas cisões são esfregada a carne carbonizada para o espírito da casta penetrar a esta pessoa e ter uma visão, uma habilidade muito apurada durante a caça. E quando as meninas também elas chamam do efundula, só que existem dois, o efundula pequeno e o efundula maior, que eles chamam. A mulher, quando aparecia o primeiro fluxo menstrual, levam uma bata e ela ficava ali, rodeavam e cantavam, né? Um cacá, um cangangala, um cacá, um cangangala. Rodeavam, punham ramos ali e ela não podia andar, não podia pisar no chão, digo assim, né? Onde ela quisesse ir, tinha que ser transportada. Quando é o casamento, como símbolo ou como elemento de dote para uma mulher condição, quem queira casar uma mulher condição na altura, deve entregar como dote este animal, o banco. Mas deve agarrar, pegar em corrida, não com flecha, nada de porrinho. É correr, pegar o animal e entregar. E assim fica cumprido um requisito para ter uma mulher Kung. A religião, eles professam Deus é Gama e tem o Tuli, que é o espírito dos antepassados. Para os Vapanhamas, eles dizem o Vapamungu. Então, vamos falar da integração ou inserção dos conscientes como segunda parte desta minha apresentação. Verifica-se uma coexistência pacífica. Anteriormente, nós vimos que os conscientes sofreram uma pressão por parte dos bancos, obrigaram os conscientes a movimentarem-se para zonas de difícil acesso, onde punham em causa o seu modo de vida e a sua sobrevivência. Hoje, há digo assim, os conscientes abandonam suas áreas e vêm viver ao lado dos povos bantus. E isto vai implicar uma integração ou inserção, uma convivência pacífica. Quando a integração ou a inserção, ainda debate, calhar, qual seria a melhor opção para o desenvolvimento deste povo. Seria uma integração ou uma inclusão? Aqui temos algumas características que identificam a inclusão da identificação. Por outro lado, este objetivo, vamos encontrar o protagonista principal do projeto de integração dos conscientes. É um estudo de caso na província do Cunene, na localidade de Oximolo, a leste da província do Cunene. Esta integração, a inserção, tem como objetivo
fazer com que os constãs abandonem a sua cultura nômada, caminhar para uma vida sedentária, de forma a combater a pobreza. No fundo, isto é trata-se de uma aculturação dos constãs. Se vamos encontrar várias redes de integração, ou várias redes de sociabilidade, como queiram, redes de sociabilidade, que podemos encontrar no programa de integração dos constãs. Temos a integração por meio de partidos políticos. Nós vamos observar já os constãs, caros amigos, os constãs de hoje não são os constãs de ontem. Os constãs que andam com uma tanga e sem camisa, os constãs de hoje são idênticos, são iguais, são conforme nós. Hoje nós vemos os constãs em partidos políticos. Ali está o Soga, foi minha fábula, e na época colonial também pertenceu ao exército colonial. Nós temos os constãs nas igrejas, temos os constãs no exército, eles estão nas Forças Armadas. Conforme eu disse, aqui está um exército composto apenas por constãs. Eram usados como flecha pelo exército português. E hoje, eles, durante a Guerra Civil, filiaram-se à SPA. E hoje, ainda, na localidade onde eu fiz o meu estudo, encontrei cerca de 10 militares da SPA. Os constãs hoje praticam a pesca, caça, comércio, são artesãos, têm campos agrícolas, como nós vemos. Esse é um campo agrícola de constãs, aquela é uma lavra de maçango no Chimolo. Eles já não são nômadas. Há um projeto que estava a ser desenvolvido pelo professor de Dalelo, em memória. É um projeto muito ambicioso e eu acho que também esteve envolvido a OCADEC de cá. Este trabalho é resultado da OCADEC em parceria com o governo do Cunene naquela época do Didalelo. Ofereceram gado a este povo, ofereceram inputs agrícolas e tantos outros meios que possam garantir a sua liberdade, digo assim, liberdade econômica, liberdade em comércio e liberdade, digo assim, em termos de sobrevivência. Mas há vários fatores que também fazem com que eles próprios aceitam. Não é fácil um conquistar, dizer a um conquistar, deixa a sua tradição, deixa a sua cultura de vaguear, andar por ali, deixa isso e venha cultivar. Não é cultura deles, não é hábito deles. Então devemos arranjar estratégias que levam este povo a aderir. Por um lado, eles estão a aderir porque a natureza já não oferece aquilo que podiam. Por outro lado, é o pessimismo. Mas quem está aqui, eles chamam, um negro. Para eles, nós somos colonos. Um colono vai aqui falar para nós. Por que nós vamos aceitar? Por que um como nós, né? Que um conquistão não venha. Porque eles não vêm, eles veem, o que eles mais veem é exclusão, é marginalização. Então, por que eu vou aceitar alguém que marginaliza o meu povo? É muito complicado. Os conquistães hoje estão na escola, apesar de sofrerem atitudes preconceituosas, a fome, o nomadismo, eles estão. Mas, às vezes, é muito difícil manter um conquistão na escola. Conforme viram no vídeo, não é? Eles não têm um pequeno almoço.
a vida de pôr alguma coisa no estômago, onde é que ele vai? Ele pega nos filhos que estão na escola, vai a mata à procura. Não é? E depois, outro é o preconceito. Eles estão mistos, na mesma sala tem bancos. Os bancos riem-se dos traços deles. E eles gostam de usar o olho de uma manhete. Eu não sei se conhecem. Aqui é feito como se fosse do Diogo. Para quem conhece o Diogo. O manhete tem um cheiro horrível. E os bancos dizem, eu não vou ficar com ele porque tem um cheiro horrível. Então, nós temos aqui uma família. Este é o Soba, o antigo Soba, aquele é o primeiro. Este é o Clima, o Soba Clima. E aqui estamos numa área comercial, onde nós podemos encontrar conhecidos e amigos bantos a conviverem. E eles também frequentam hospitais, apesar de a maior parte frequentar ainda a medicina africana. Lá temos a assinatura do Pedro, este t-shirt vermelho, era um estudante da sétima classe. Era a pessoa que eu mais vi, a pessoa que eu vi, que tinha um nível de escolaridade acima dos outros. Então, também, como rede de sociabilidade ou de integração, temos locais de trabalho. Os constantes, eles procuram trabalho. A sua zona, o seu habitat está a ser invadida. Por quê? Por grandes fazendeiros. Fazendeiros, entre aspas. São lugares imensos que eles ocupam ali onde vivem os constantes. Os constantes foram... Conforme existe aquele projeto que está ali, acho que é na Chibia, eu tive a oportunidade de lá ir, na altura quando eu estudei cá, discussão, colocaram os coiçais num determinado espaço para deixarem de ser nómadas e outro espaço ficou livre. Os fazendeiros e criadores de gado ocupam aquele espaço e eles oferecem a força de trabalho. Trabalham nessas fazendas, cuidam dos animais, cultivam e é deste modo que vai acontecer aquilo que chamam a integração por meio de trabalho. Há uma certa exclusão em Angola por parte dos constantes, marginalização. Enquanto que em outros países, como a África do Sul e a Namíbia, você pode encontrar um professor conhecer, um médico conhecer, um arquiteto conhecer, seja qual for a profissão. Aqui um presidente conhecer na Namíbia, assim como na África do Sul. Em Angola, eu ainda não conheço nenhum conhecer professor genuíno, digo assim. Talvez eu sou mistura, né? O meu avô paterno é conhecer, a minha avó materna também. Mas é difícil encontrar um conhecer genuíno habilitado com competências profissionais, um professor conhecer, um médico conhecer. Em Angola não conheço. Se estou errado, que me corrijam, por favor. Nós temos cerca de 9 línguas, ou seja, 9 grupos étnicos, correspondem também a 9 grupos linguísticos, não é? Todos estes, e a língua portuguesa, tem programas. Aqui a rádio, o ILA tem programa em língua, Nhameca Cumbi, e o Chicoanhama também, creio. E tem comunidades conheções, mas não tem língua dos conheções. E dizem que são os donos da terra. Não tem. Nós falamos, e estamos aqui a discutir todos os dias a inserção de línguas de Angola, línguas angolanas de origem africana. Nas escolas, ninguém fala sobre a inserção das línguas dos conheções. Mas se nós pegamos num conhecer, se estiver num programa a falar sobre integração, a necessidade de abandonar o nomadismo, a necessidade de frequentar a escola, a importância disso, é mais fácil um conhecer estar convencido
por meio da sua língua. Eles nos têm como colonizador, é isto que eles dizem quando a gente vai para lá. É tão perto ir para lá. Quase todos os meses a gente vai para lá e para ir conversamos com eles. Então, por que eu vou aceitar, conforme eles dizem, o negro a falar para mim? Então, aqui temos uma zona residencial do Coiçã e aqui temos uma zona comercial. Todas aquelas, nós chamamos de chapa, são lanchonetes, lojas, são de bancos. São de bancos. Aqui tem uma imagem de um estudo, são quantos são todos? A gentileza do Dr. Conja, eu tirei um trabalho dele, ele esteve fazendo um trabalho magnífico sobre as línguas sã. Essa inserção tem vários problemas. Primeiro, a assimilação dos Khoisan está a prejudicar a conservação da cultura sã. Nós vemos que os sã hoje, todos os sãs, falam Chiuambo, lá onde estão, falam Chiuambo. Nem todos falam português. Veste-se como o Chiuambo. Toda a cultura é o Chiuambo. Por um lado, muitos já têm vergonha quando ele diz que está. Tem vergonha de dizer isso. Eu vejo isso, é o que acontece aqui no Namibe, os Quepes. Crise de identidade. Ninguém quer mostrar que ele é sã. E por isso receia-se que daqui a um período... Quer dizer, também há uma mixigenação, uma mistura. Ou seja, os bantos, homens bantos, engravidam as mulheres sã e fogem, não assumem. Nem entregam os dotes, aquele animal que nós vimos aí. Também não conseguem, mas entraram num acordo, o Soba diz assim, já que eles não conseguem, então nós pedimos apenas o que eles dão. Como não querem dar os sã, ou seja, entre os Ovauambo, o elemento principal é um boi. Eles dizem que nós não vamos dar um boi por engravidar uma camusequela, esse é o nome que usam. Então dizem, olha, pelo menos alguns tecidos, né? Tecidos e alguma coisa qualquer, as inchadas, não dão nada. Eu fui para lá, eu acho que há uns 3 meses, e encontrei muitos mestiços. Os pais são professores. Eu encontrei cerca de 10. Os pais são professores. Desde que foram, nem vêm visitar os filhos. Então, há uma integração também por reprodução. Então, espera-se que aqui, a um tempo, não haverá um Khoisan genuíno. Então, por isso, já falamos da crise de identidade e também vamos falar aqui, vou evidenciar os conflitos psicológicos que têm havido, principalmente os bantos, conforme eu já disse aqui, eles dizem que os Khoisans serão maus, os Khoisans são assados e são cozidos. Amigo, ontem os Khoisans eram assim. Hoje, conforme eu disse, os Khoisans não são mais aqueles, conforme estava aqui a peça teatral. Já não são mais assim. Eles são assim. Então, para concluir, eu vou... São sugestões que vou apresentar, que o governo e a sociedade civil leva a cabo um programa que visa a integração e a inserção, né? De uma forma mais aceitável, que possa eliminar as atitudes preconceituosas. Também que o governo leva a cabo esse programa por meio de assistência, quer social e principalmente assistência científica multidisciplinar, que o governo
faça tudo para implementar as resoluções das Nações Unidas que têm a ver com as minorias étnicas, de forma a evitar os choques culturais. Temos a merenda escolar. Essa merenda escolar deve chegar aos constantes, com digo assim, um circuito interessante, no qual envolve a família, o aluno, assistente social, temos a direção da ação social, pode acompanhar, ou seja, o Cuenda, dizer assim às famílias das crianças constantes, se o seu filho faltar este mês, tiver tantas faltas, não vai receber o Cuenda. E assim, a assistente social acompanha. Vai dizer, vai à escola, senão não vou ter aqui os, não sei se é 25 ou 30. Vai à escola, vai à escola. Então, podemos começar por ali e também inserir as línguas dos COI na política linguística de Angola. A língua é um elemento de integração, é um elemento de unidade nacional também. Também só vamos, os nossos projetos de integração só poderão dar certo se houver uma integração, se houver uma valorização da língua dos cursos. A língua é um elemento de unidade, como já disse, e também de segurança. Por isso, por último, vamos todos, quer a sociedade civil e o governo, fazer de tudo para que os direitos das minorias étnicas sejam de facto evidenciadas, sejam acauteladas, como o direito à existência, direito à identidade, etc. Direito à educação, direito à proteção. Caio, muito obrigado.